Olá pessoal, mais uma aula de usinagem, processos de usinagem. A gente vai dar continuidade ao conteúdo de fresamento, tá? Eu parei então nesse slide, expliquei essa parte, né? E agora a gente vai dar sequência aqui, falando sobre algumas fresas, né? Alguns tipos, algumas configurações de processo e de fresas que são utilizadas aí. Então, essa é uma visão geral, né, sobre essas configurações e os tipos de processos que normalmente são realizados por fresamento, tá? Para que a gente tenha uma ideia aí. Também vou colocar uma série de vídeos práticos aí de processos de usinagem, né, que eu tenho, para que vocês possam visualizar o que há de mais moderno aí em termos de usinagem. Já que ele é um processo que teve grande evolução, né, nos últimos anos, principalmente devido ao desenvolvimento de máquinas-ferramentas que tornaram possível esse grande avanço, né, em termos de produtividade e de qualidade das peças, tá? E de versatilidade também, aí que a gente já vem falando. Então, todo o material que a gente apresentou até aqui, ele foi um material mais focado realmente na usinagem moderna, né? Se você for ver vídeos antigos, aí, literaturas antigas, ela é focada ainda em máquinas, ferramentas que eram manuais, né, ou semi-automáticas, até que ainda são utilizadas, como eu venho dizendo, né? Elas são utilizadas ainda, que são fresas manuais, tornos manuais, né? Mas elas são mais usadas, elas ainda são usadas em pequenas ferramentarias, em serviços de manutenção, onde essa máquina é usada de forma esporádica, né? Ela não tem uma frequência de produção, ou seja, a produtividade não é o foco. O objetivo ali é conseguir atender de forma imediata um serviço de manutenção, de reposição de uma determinada peça que se tem ali. Então, a grande diferença das máquinas, ferramentas antigas, né, para as novas máquinas, ferramentas automáticas, é o nível de velocidade, produtividade que elas conseguem atingir aí. Então, os processos são muito mais rápidos. E eu já também expliquei a relação disso com as ferramentas de corte. Então, hoje, quase que a indústria, na sua totalidade, utiliza pastilhas, né, como ferramentas. Não são porta-ferramentas, como o que a gente está vendo aqui, né? Que é como a gente vem estudando. Então, a indústria de produção em massa, ela vai utilizar máquinas modernas, a comando numérico, automáticas, que são centros de usinagem, então não são mais máquinas que a gente chama de... elas são é uma fresadora, é um torno, né? Como é o conceito antigo, que, como eu falei, existem essas máquinas. As máquinas atuais, elas são centros de usinagem que realizam fresamento, que realizam torneamento, né? Torno-fresamento, e aí várias configurações já são possíveis nessa grande gama de equipamento que já se tem hoje e de fornecedores também. Tá? Então, o que é mais utilizado hoje é isso, né? São porta-ferramentas dedicados, né, específicos. Eu até falei que
há a possibilidade de projetos específicos, vários fornecedores aí de ferramentas desenvolvem porta-ferramentas, né, para aplicações específicas da indústria, já que é muito interessante, né, para uma aplicação específica, já que vai se fabricar muitas peças, né, num determinado período de produção, e isso vai ter ganhos de produtividade, reduções de custo, etc. Melhoria de qualidade nesse processo, né? Então, essa é a grande questão. As máquinas antigas não vão utilizar as pastilhas, né? Elas normalmente estão utilizando ferramentas interícias. Então, mas também podem utilizar pastilhas, já existiam, só que o seu custo era muito elevado ainda, uma tecnologia muito nova. E eu falei dessa o grande avanço aí no termos de os materiais das ferramentas, da capacidade que essa ferramenta adquiriu, de porte, né, sendo muito mais resistentes, muito mais tenazes, né, são as duas grandes propriedades das ferramentas, através do desenvolvimento de materiais apropriados, né, e também revestimentos, né, que essa cobertura que torna essa ferramenta muito mais resistente. E aí, daí um grande exemplo é que antes a usinagem era comumente realizada com fundos de corte, né, com lubrificação líquida, né, com resfriamento líquido, são os fluidos. Atualmente ela é mais utilizada e recomendada que seja a seco, né? Isso até para preservar a ferramenta. Então, isso é em virtude de eu ter ferramentas que são essas pastilhas apropriadas para altas temperaturas, para altas tensões, né, para flutuação de temperatura, que é a questão do ciclo térmico, né, alta tenacidade. Então, tudo isso vem beneficiando a usinagem. Então, dentro disso, a gente vai falar sobre. Deixa eu fechar aqui. A gente vai falar sobre algumas configurações de fresa, de porte. Tá? Aqui a gente está vendo 3 tipos de porta-fresa diferentes. Né? Eu já falei sobre até, relembrando a questão dos códigos, né? Que são então esses porta-ferramentas, os fornecedores apresentam em catálogos, né? E elas são ajustadas para tipos de ferramenta, tem aqueles códigos todos, né? Para identificar todas as dimensões dela. Então, quando eu estou desenvolvendo um processo, eu devo olhar esses catálogos para identificar primeiro as opções que eu tenho e depois qual delas seja mais adequada ao meu processo, né? Então, sempre há mais de uma opção também, esse é o caso, e é o caso aqui, né, que está mostrando. Então, são fresas aí para corte, para faceamento, por exemplo, aqui, né, estamos desbastando uma superfície aqui. Então, esse processo é faceamento, né, que ele vai tirando o canto aqui, né? Tá? Então, e também embaixo. Então, são duas profundidades, né? A profundidade propriamente é a largura, são as duas profundidades que o fresamento tem, certo? Então, veja que ela pode ser nesse sentido, nesse. Agora, lógico, como eu falei, no desenvolvimento você vai olhar no catálogo, mas algumas regras gerais é que você deve ter em mente de forma constante aí, né, em relação aos processos modernos de usinagem. Tá? Que é aquilo que eu venho já explicando aí para vocês. Certo?
fresamento concordante, discordante, quantidade de ferramentas, a estabilidade do processo em relação à vibração, os parâmetros de corte. Então, isso é geral e deve ser bem entendido. Aqui, mais um conjunto de ferramentas. Então, veja também que as máquinas modernas utilizam ferramentas inteiriças. Ó, a gente está vendo aqui uma fresa de topo similar que é usada em máquinas antigas, ó, as manuais, né? Uma fresa de topo inteiriça, uma peça inteira, né? Então, para o mesmo trabalho, eu vou ter outras intercambiáveis, por exemplo, aqui no intercambiável, a ponta dela é intercambiável, a cabeça. E aqui, então isso aqui é para corte lateral, né? O corte lateral aqui, ó, não é mais o faceamento, né? Como o anterior, o corte lateral. Eu tenho essas possibilidades aqui. Então, vai depender de quanto de profundidade eu quero cortar. Veja que essa daqui corta pouca profundidade, essa daqui já é um pouco mais. Essa daqui tem a possibilidade aí de ir descendo, né? E essa daqui já corta logo uma faixa bem grande, né, de profundidade, que é a chamada abacaxi. Aí temos outras opções aqui também, uma que pode ir descendo, né? Corta o canto, outra já com mais ferramentas de corte. Então também é importante lembrar isso, né? Quanto maior a dureza do material, né? E quanto mais rápido eu estou cortando também, maior quantidade de arestas de corte eu devo ter. Outra usinagem de borda aqui também, outras configurações de fresa. Então, observe que essas ferramentas elas cortam, né? Elas estão girando, né? A ferramenta está girando aqui. O fuso está girando aqui, então é a ferramenta que está girando. A peça está parada, né, em relação a esse corte. E o que é comum também nas máquinas modernas é que a peça se movimente no sentido de avanço. Né? Então, pode-se ter movimentos simultâneos, é o que a gente fala em vários eixos. A gente vai ver algumas opções, algumas situações dessas aí. Outro tipo de fresa, isso daqui já são para acabamento, né? Essa daqui que é a ball nose, né? Que ela já são para perfis abaulados, né? Você vê que então ela já consegue cortar aqui. Lógico que a máquina tem que ter capacidade de ter esse tipo de movimentação simultânea, tá? Eixos simultâneos se movimentando. Então a ferramenta está girando aqui, mas ela também se movimenta em relação à peça, né? E vice-versa também. Tá? Então, aqui é com a cabeça intercambiável, então existe nessa configuração. E inteiriça, né? Uma ferramenta inteiriça aqui, que é muito eficiente também. Tá? Então, essas são ferramentas de acabamento que podem realizar a fabricação desse tipo de peça aqui, ó. Fresamento de lâmina, né? Ela vai... Já que a peça se movimenta, então ela vai cortando dessa forma, certo? Outro tipo de fresa, essa fresa é utilizada aí para fazer cortes e canais, ó. Eu posso cortar por usinagem, a peça pode ser cortada aqui todinha no sucessor, né? For permitido isso. Ou para fazer um canal, né? Um rasgo, né? Como a gente chama, né? Como, por exemplo, na fabricação de engrenagem, onde eu tenho um cilindro e vão sendo feitos rasgos entre os dentes, né? Eles são feitos com esse tipo de fresa aqui, tá? São fresas de disco, chamadas. Né? Então, para a usinagem, para a fabricação de canais, cortes, né? A gente vai ver alguns vídeos, as peças sendo cortadas. Então, esse tipo de ferramenta aqui que são fresas também, certo?
Outras configurações, aqui também para fresamento de canais. Então, posso fazer um canal usando uma fresa dessa, são opções, né? Ele pode ser feito com esse tipo aqui de fresa também. E aí, normalmente, então, são opções para realizar o mesmo trabalho, né? Esses daqui são de topo, as de topo também podem realizar, então, esse tipo aí de canal axial, né? Então vai depender o quê? Da largura desse canal, da profundidade, né? E do comprimento desse canal que você quer realizar para a escolha do porta-ferramenta mais adequado e depois da macrogeometria da ferramenta e depois da microgeometria da ferramenta. Então deve seguir essa sequência, né? Fresamento de roscas. Então, rosca ela pode ser feita em vários processos, né? Pode ser feita no torno, pode ser feita na fresa. Então, pode ter a peça girando, pode ter a ferramenta girando, né? Então, tem várias configurações para se fazer rosca interna, rosca externa. Então, aqui nós temos, ó, uma ferramenta que já faz direto a rosca. Então, já tem o perfil, né? É um processo chamado de rosqueamento também, esse aqui, em que ele já entra fazendo a rosca. Inclusive os processos de manual de rosqueamento que podem ser realizados, são realizados com esse tipo de ferramenta, né? Mas também tem esse tipo de ferramenta, essa daqui é inteiriça, né? Essa daqui, então, ela tem uma ponta adequada aqui para fazer a rosca interna. Veja que, nesse caso, ela já deve, além de girar no seu próprio eixo, também já tem um movimento trocoidal aqui, circular, para fazer essa rosca, né, interna. Então, fabricação de roscas internas. Rosca externa, que veja que essa configuração, então, por exemplo, poderia ser feito no torno também, né? A diferença do torno para o fresamento aqui é que, nesse caso do fresamento, a fresa está girando aqui com muitas ferramentas, e ela vai penetrando aqui nos canais, vai fazendo os canais da rosca, né? E aqui no torneamento também, né, pode ser feito a rosca externa com a peça girando, né? Essa é a diferença aí. E aqui nesse caso com pastilhas intercambiáveis. Aqui, então nós temos alguns tipos também de processos que nós vimos aí na prática. Tá? Do faceamento, do chanframento, né, que é um chanfro aqui que está sendo feito. Ó. A ferramenta gira e avança. Desculpa. Não é o chanframento não, desculpa, é aqui em cima. Faceamento com altos avanços, fresamento de cantos, estou fresando o canto aqui. Canais, é aquele que a gente mostrou. Então são os mesmos que a gente mostrou, só que o diagrama dele, né? Fresa de topo. Corte. Está aqui a fresa cortando, né? Chanframento também do furo. Fresamento de perfil com abaulado, né? A ferramenta nose ball. Torno fresamento, onde eu tenho a ferramenta girando e a peça também girando, aí eu torno fresamento. Fresamento em mergulho, que é o do canto, né? Cortando ali no canto. O trocoidal, que é esse que ela gira no seu próprio eixo, mas também tem um movimento de giro aqui, né?
Frezamento circular, que é bem parecido ao trocoidal, certo? Mas ela também tem outra trajetória em outro eixo, além dela estar circulando, ela ainda está avançando aqui. Então, são 3 movimentos simultâneos aqui para ter um frezamento circular. O em rampa, ele desce fazendo uma inclinação. Desculpa, não peguei aqui. Então, desce fazendo uma inclinação aqui. A interpolação helicoidal, então que ele faz um movimento circular aqui, ó, né? Aferramento. E o frezamento de roscas, né? Também tem esse movimento helicoidal aqui para fazer a rosca. Certo? Então a gente vai parar aqui. O vídeo já está com 20 minutos aí. Tá? Vou colocar alguns vídeos práticos também, para vocês entenderem melhor na movimentação, né, do processo, dos tipos aí do processo, da versatilidade do frezamento moderno. Tá? Com bons estudos, aproveita o vídeo, até o próximo.